Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério de Brasileiros da Broadway Church. Muito obrigado à equipe de louvor que louvou ao Senhor poderosamente essa noite. Muito obrigado, Paulo Santana, Leila Santana. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Hoje nós estamos na última mensagem da série de mensagens Orações Perigosas. Na nossa série de orações perigosas, nós falamos sobre tudo, sobre orações que com certeza não eram seguras, que não traziam um alívio, mas pelo contrário, te tiravam da sua área de conforto. Nós falamos sobre Deus, me faça corajoso. Nós oramos, Deus, fala comigo. A outra oração que nós fizemos foi, sonda-me, conhece o meu coração. Na semana passada nós falamos, Deus, quebra o meu coração. Essa semana eu fui atrás de alguns estudos que falavam sobre orações, quais que eram os pedidos que as pessoas mais faziam. E foi constatado nessa pesquisa que eu fiz que as pessoas, a maioria das pessoas fazem orações para elas mesmas ou para pessoas que elas amam. Pedem pela volta da escola, pedem pela cura de um avô, de um parente, pede ajuda para Deus para conseguir um emprego, pedem ajuda para conseguir um casamento excelente. E eu acredito fielmente que todas essas orações são válidas, você tem que orar a Deus pedindo essas coisas sim. Mas eu gostaria que você entendesse que essas orações não podem limitar o seu estilo de vida e as suas orações para Deus. Nós entendemos dentro dessa série de mensagens que a oração é uma conversa. Ela não tem uma regra, mas o importante para que uma conversa seja perfeita, você precisa ouvir o que a outra pessoa tem para falar também. Então você fala com Deus, mas da mesma forma como você fala com Deus, você precisa ouvir o que Ele tem para te dizer. Você já reparou que nós sempre oramos a Deus pedindo para que Ele faça algo para a gente? E nessa série de mensagens eu incentivei você, eu apontei para você uma direção que é: e se a gente começasse a orar a Deus pedindo para que Ele revele para você o que você precisa fazer para o reino dEle? Tipo, não só o que você precisa receber dEle, mas o que você pode fazer em prol do reino dEle aqui nessa terra. Essa oração que nós vamos fazer essa noite é uma oração de disponibilidade. Você vai se disponibilizar para o que Deus tem para fazer na sua vida. Eu acredito que existem tantas oportunidades no nosso dia a dia, coisas que acontecem ao nosso redor que muitas vezes nós não estamos nem atentos ao que está acontecendo. Mas Deus está nos dando oportunidades o tempo todo de fazer a diferença na vida de alguém. Nós precisamos entender que nós precisamos estar disponíveis para o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E quando eu falo de estar disponível, eu estou falando sobre um chamado de Deus específico na sua vida. Eu acredito que Deus tem um chamado específico para a vida de cada pessoa que aceita Jesus como seu suficiente Salvador. A Bíblia diz que nós somos discípulos de Deus, nós somos mensageiros dele nessa terra, nós somos embaixadores de Cristo aqui onde nós estamos vivendo, seja no Canadá, seja no Brasil, em qualquer lugar onde você esteja. Se você é um seguidor de Cristo, você tem uma função. E qual que é a função que você tem na sua vida? A Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, quem crê for batizado será salvo. O seu papel no reino de Cristo é ide e pregar o Evangelho. Você precisa ser um propagador do Evangelho de Cristo. Então esse é o chamado de Deus nas nossas vidas. Mas existem 3 respostas comuns para esse chamado de Deus nas nossas vidas. A primeira resposta que nós damos para Deus quando nós damos de cara com o nosso chamado é: Deus, eu estou aqui, mas eu não vou, independente do que você tenha para a minha vida, eu não vou seguir esse caminho. Foi isso que aconteceu na vida de Jonas. Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 3 diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas fugiu da presença de Deus.
Eu imagino quantas pessoas estão aí do outro lado, aí onde você está agora, que receberam um chamado de Deus na sua vida, que receberam uma promessa de Deus na sua vida e você simplesmente se escondeu. Se escondeu com medo, se escondeu com medo de às vezes não agradar alguém ou muitas vezes de se decepcionar com alguém. Eu disse na semana passada que é muito melhor você se decepcionar porque você tem um propósito do que você viver sem um. Isso me faz me lembrar do meu tempo de juventude. Ali, ainda na 7ª, 8ª série, onde eu fazia de tudo para ser o agente 007 de Cristo dentro da escola. Tantas pessoas passaram ao meu redor, tantas pessoas eu tive contato, mas poucas delas foram impactadas através do meu testemunho, simplesmente porque eu ocultei aquilo que eu realmente era, aquilo que eu realmente precisava fazer. Eu me lembro de quando eu tinha 18 anos e eu fui servir o exército. Eu tinha alguns amigos ali dentro e eu me lembro com muita tristeza a omissão daquilo que eu sou, daquilo que eu represento no reino de Deus, naqueles amigos que eu fiz dentro do quartel. Alguns anos depois do nosso serviço ter se findado ali no quartel, eu recebi a notícia que um dos meus amigos tinha falecido. Faleceu sem Jesus, faleceu sem a salvação. E eu, que era ali um instrumento de Deus, que poderia estar sendo usado por Deus no momento que eu estive com Ele, de ser uma influência de Cristo na vida dele, perdi a minha chance. E essa sensação de você falhar no compartilhar, de você falhar no influenciar uma outra pessoa, uma outra geração, isso machuca o teu coração e marca o teu coração para sempre. Eu nunca vou me esquecer desse meu amigo, que eu perdi a oportunidade de compartilhar do Evangelho de Cristo. E eu sei que existem muitas pessoas ao seu redor aí onde você está hoje. Existem pessoas incríveis ao seu lado e que por um problema ou outro na sua vida você não se sente seguro em compartilhar o Evangelho de Cristo com essa pessoa. Eu quero te dizer que não existe alegria maior de quando você é usado na presença de Deus, quando você abre espaço para o Espírito Santo falar através da sua boca. Você vai se sentir muito surpreso quando você vê a transformação acontecendo na vida dessas pessoas ao seu redor, quando você disser: Deus, eu estou aqui. A segunda resposta que nós damos quando nós estamos perante o nosso chamado, quando Deus coloca o nosso chamado na nossa frente é: Deus, eu estou aqui, mas manda outra pessoa, por favor, eu não consigo ir. Isso aconteceu com Moisés. Está escrito no livro de Êxodo, capítulo 3, no verso 10 e 11. Diz assim: agora venha e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou para Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quantos de nós somos assim? Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um propósito para a tua vida, Deus tem um chamado para você. Mas nós sempre achamos que existe outra pessoa melhor que pode fazer o nosso trabalho para que nós possamos continuar dentro da nossa área de conforto. Talvez a outra pessoa seja mais inteligente, talvez a outra pessoa tenha mais dinheiro, talvez você se coloque para baixo porque você acha que você não é digno de assumir esse chamado de Cristo. Então você responde: Deus, eu estou aqui, mas eu não vou, como Jonas. Você também responde como Moisés: Deus, eu estou aqui, mas eu prefiro que você envie outro. A terceira forma como você pode responder um chamado de Cristo é como Isaías fez. Isaías disse: Deus, eu estou aqui, envia-me a mim. Olha só o que está escrito aqui em Isaías 6, no verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia:
quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Você consegue entender a diferença entre a resposta e a reação? Nós vemos Moisés, nós vemos Jonas reagindo no instinto. Não, Deus, por favor, não me envie. Deus, por favor, arrume outra pessoa. E a resposta que Isaías dá, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E isso me fez pensar nesses últimos dias. O que leva uma pessoa a dizer não para o chamado de Deus? Ou então, o que leva uma pessoa a dizer sim ao chamado de Deus? E eu comecei a pensar nessas questões. E eu cheguei a essa conclusão que eu gostaria de compartilhar com você essa noite. O que você precisa saber para se render integralmente à vontade de Deus? Número 1, você precisa ter uma experiência genuína com Deus. Você não pode mais aceitar viver a sua vida com base nas experiências dos outros. Você precisa ter as suas experiências com Deus. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você tiver as suas experiências com Deus, você é capaz de confiar em Deus. Nós falamos tanto de Deus, nós falamos tanto sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a obra redentora da vida deles na nossa vida, mas ela só começa a fazer sentido quando você começa a experimentar o sobrenatural de Deus. Você precisa ter uma experiência de fé com Deus para saber quem é o teu Deus. Algum tempo atrás eu fiz essa pergunta para você. Quem é Deus para você? A pessoa que é capaz de responder essa pergunta é aquela pessoa que é experimentada, é uma pessoa que tem uma experiência genuína com a presença de Deus. Olha só o que Isaías, no capítulo 6, verso 1 diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Essa passagem relata que os querubins, os serafins estavam sobre o nosso Deus e eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Você quer ter experiências com Deus? Esse Deus que é santo, esse Deus que a presença dele, a glória dele enche toda a terra. Você quer ter experiências com esse Deus? Só existe uma maneira de ter experiências com Deus. Você precisa se aproximar dele. E sabe o que é a coisa mais bonita de você se aproximar de Deus? É que ele sempre vai se aproximar de você também. É mútuo. Quando você dá um passo para ele, ele dá um passo em sua direção também. E vocês estão cada vez mais perto nesse relacionamento. Você quer ter uma experiência real com Deus? Comece a conversar com ele, mas simplesmente não fale somente. Você precisa aprender a ouvir o que ele tem para te dizer. Isso gera um relacionamento genuíno, uma experiência genuína com Deus. Você quer saber o que você pode fazer para conseguir confiar em Deus fielmente a ponto de seguir aquilo que Ele tem para a sua vida? A ponto de dizer: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. A segunda coisa que você precisa reconhecer é a sua falha, as suas fraquezas, os seus pecados. É muito fácil nessa sociedade onde nós vivemos hoje em dia, nós pensarmos que nós somos bons, nós pensarmos que nós somos pessoas boas. Mas eu sinto muito te dizer isso essa noite, não existe ninguém bom. O único bom é Jesus. Nós não somos dignos, nós não somos bons, nós não somos suficientes. E esse é o maior erro da nossa sociedade, porque todos nós achamos que nós somos bons. Mas a verdade é que nós somos menos piores quando nós encontramos a graça de Cristo. Todos nós somos ruins e o que nos faz melhores
é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. E esse trabalho do Espírito Santo é um trabalho diário, porque todos os dias eu quero pecar, todos os dias eu quero me render ao pecado, todos os dias eu quero me sujar no lamaçal. Mas é o Espírito Santo que me conduz, que te conduz e que te leva à excelência em Cristo. Nós estamos num processo, nós estamos numa caminhada e essa caminhada ela só se aperfeiçoa e chega à sua completude quando nós estamos na presença de Deus no céu, quando Ele voltar e buscar a sua igreja. Não existe uma maneira de ser 100% santo. Nós estamos em um processo de santificação. E se nós estamos em um processo de santificação, nós não somos bons. Nós estamos ficando bons através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Deus é bom. Quando eu estou em Deus, eu sou menos pior. E isso nos faz felizes para sempre ao lado desse nosso Rei Jesus Cristo. Isaías, capítulo 6, no verso 5 diz: Então eu disse, ai de mim, estou perdido porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Você vê como um ponto comunica com o outro? Primeiro você precisa ter uma experiência genuína com Deus. Quando você tem essa experiência com Deus, os seus olhos são abertos. E você consegue enxergar as suas fraquezas, as suas debilidades. Isso é o que Isaías nos mostra aqui. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aí ele diz, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Quando você tem um encontro real com Cristo, quando você tem essa experiência com Deus, você consegue reconhecer as suas fraquezas, você consegue reconhecer os seus pecados, as suas iniquidades. E é esse reconhecimento que nos leva ao nosso terceiro ponto para aceitar o chamado de Cristo incondicionalmente, que é uma compreensão genuína do que a graça é. Isaías, capítulo 6, no versos 6 e 7, diz assim: Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios. Sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Seus lábios mentirosos, seu lábio que dispara o ódio para todos os lados, seus pecados secretos, seu pecado sexual, o seu roubo, o seu engano, tudo isso vai embora quando a brasa viva do altar tocar os seus lábios. Quando essa brasa viva do altar tocar a sua vida, você vai ser feito novo na presença de Deus. Essa brasa que foi tirada direto do altar, ela representa o sangue de Jesus nas nossas vidas hoje. O que tem poder de lavar o homem do seu pecado? Nada além do sangue de Jesus. Seus relacionamentos promíscuos, suas falas tortas, os seus pecados, as suas falhas, as suas fraquezas são todas apagadas ao momento que você depara com a graça gloriosa de Deus através do Filho dele, Jesus Cristo. Nós não somos dignos de nada. A graça de Cristo nos torna dignos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crerem sejam salvos e façam parte dessa herança de sermos chamados filhos e filhas de Deus. A graça não é algo que você possa trabalhar para ser aprimorada,
Você não tem como fazer nada para receber mais graça de Deus. Você não tem como fazer nada para receber menos graça de Deus. A graça de Deus ela é derramada sobre a sua vida sem medida e de graça. Porque a graça, ela é o que nos faz livre em Cristo Jesus. Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um propósito para os seus dias. Não existe nada que aconteça na sua vida que seja por acaso. Deus está usando cada oportunidade da sua vida para atingir a vida de outra pessoa em um grau, a um nível sobrenatural que você talvez não entenda hoje. O que você precisa fazer para abraçar esse chamado? Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa reconhecer que você não é o super, que você não é perfeito, que você não é bom. Você precisa entender que você é apenas um pecador. Porque quando você entende que você é um pecador, você consegue aceitar a graça de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que onde havia o pecado, a graça superabundou. A graça só pode superabundar a sua vida se você reconhecer as suas falhas. Deus nos pergunta essa noite, a quem devo enviar? Será que você está disposto a dizer, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim? Talvez você esteja assistindo esse culto essa noite, talvez você esteja assistindo essa palavra e nesse momento você está pensando, Deus, como é que eu faço para sentir isso? Como que eu faço para viver essa experiência? Como que eu faço para viver essa graça de Deus sobre a minha vida? Quero te dizer que você só precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando você disser sim para Jesus, o seu espírito, a sua alma será reavivada. Você vai sentir o fogo do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não necessariamente vai sair daí de onde você está. Talvez aconteça, mas pode ser que não aconteça. Deus te enviar para a África e você virar um missionário na África. Talvez Deus tenha um plano para a sua vida que é aí, na cidade onde você está. Talvez o plano de Deus para a sua vida é que você seja um missionário no seu trabalho. Que você tire um tempo para ouvir as pessoas que estão ao seu redor. Para que você tire um tempo para orar com essas pessoas que estão ao seu redor, interceder pelas vidas deles. Talvez Deus queira que você seja um missionário dentro da sua casa, dentro do seu convívio, dos seus amigos, na escola onde você estuda. Deus não precisa fazer nada muito grande na sua vida, porque se você declarar o amor de Cristo na vida de uma pessoa, pode ser que essa pessoa traga outra pessoa e esses frutos vão ser contados sobre a sua vida. Você não precisa de uma plataforma, você não precisa de um microfone, o que você precisa é de um coração quebrantado e pronto a dizer a Deus, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Sabe qual que vai ser a sua reação depois disso? Você vai ficar emocionado toda vez que você vê o Espírito Santo de Deus te usando. Você vai olhar para você mesmo e falar assim, uau, eu nem sabia que eu tinha esse versículo na minha mente. Deus simplesmente vai colocar palavras na sua boca. Deus vai usar as suas mãos para transferir cura para outras vidas. Deus vai usar a sua vida como testemunho para outras pessoas e você vai dizer, Deus, que glória, que privilégio é ser um instrumento nas tuas mãos. Deus, por favor, me usa de novo. Tudo que você precisa é fazer essa oração perigosa. Deus, envia-me a mim e começar a buscar por experiências com Deus, reconhecer as suas fraquezas e entender a graça de Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe, que essa palavra possa fazer morada dentro do seu coração e que a partir de hoje todos nós possamos fazer não essa oração apenas por essa semana, mas todos os dias das nossas vidas. Deus em Cristo te abençoe. Amém.